Boa noite a todo mundo, boa noite a todos. Privilégio estar de volta, né? Nosso grupo. Faz tanta falta. Faz tanta falta que eu ia viajar e eu pedi para mudar o grupo. Eu não queria ficar tanto tempo sem ninguém. E é um privilégio porque eu sinto que é um lugar onde eu cheguei, na realidade, quando a gente fala que a gente veio na igreja nos nossos começos, é a pura verdade. Nós estávamos como doentes, né? Que chegam num lugar, num hospital, e Deus vai e restaura a gente. A verdade é que, assim, todas as vezes, e algo que eu aprendi ao longo desses anos, né? Que eu ainda me considero um neófito, que estou começando a conhecer Deus. Spurgeon diz que, por mais que você mergulhe no amor que Deus tem por nós, você será como um beija-flor, que só pega a superfície da água, né? Porque a gente só vai conhecer, ser conhecido, conhecer na profundidade e na glória. E a verdade é que Deus ministra ao coração de quem vai pregar primeiro. Ele usa aquilo que você precisa, respostas que você precisa. E aprove a Deus me fazer conhecer alguma coisa, né? Bom, antes de tudo, vamos abrir a palavra? Vamos abrir uma passagem tão conhecida, mas que Deus tocou meu coração para falar sobre isso hoje. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler só uma pequena parte do capítulo 6, o verso de número 12. Um verso muito, muito conhecido. E depois eu vou explicar por que eu escolhi essa parte. E nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. 12. Nós vamos falar um pouco da armadura de Deus, né? O verso diz assim, eu leio na Nova Versão Transformadora, ele diz, pois não lutamos, capítulo 6, verso 12, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Como é curto, eu vou ler de novo. Pois nós não lutamos contra inimigos da carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A verdade é que quando Deus, eu estava falando que Deus traz aquilo que a gente precisa, na sarça ardente, quando Moisés pergunta a quem eu devo anunciar, quem é o Senhor mesmo? E ele diz, eu sou o que sou. Eu sou tudo que você precisa. Se você precisar de restauração, eu sou. Se você precisar de cura, eu sou. Se você precisar de transformação, eu sou. Então, eu sou o que sou. Então, é por isso que Deus está presente, Ele responde aos nossos questionamentos de forma individual. Eu vou basear minha pregação de hoje nesse livro. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro de C.S. Lewis, é um conhecido pregador evangélico. Esse homem é um irlandês, na realidade radicado na Inglaterra, no início do século XX, lá em 1900 e pouco, e foi professor de teologia de Oxford. Alguém bem? E esse livro, eu vou falar dele, não vai ser nenhum spoiler, porque esse livro foi lançado em 1942. Então, e eu não o conhecia. E esse livro tem um título muito interessante, que me chamou muita atenção. Esse livro, o título diz assim, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. E nós vamos falar um pouco das estratagemas e das estratégias que o diabo faz para tirar a gente do caminho que Deus trilhou para a gente. A verdade é que, como que eu consigo amar a Deus? A palavra diz, como que eu consigo amar a Deus que eu não vejo? Eu só consigo amar a Deus se eu conhecer. E não há forma de conhecer a Deus sem olhar as Escrituras. Como que eu posso, como a própria palavra diz, me afastar do diabo? Porque a palavra diz que eu devo temer a Deus, mas eu devo me distanciar do diabo, se eu conhecer ele também. A verdade é que muitas vezes a gente faz o contrário. E o prefácio desse livro já fala desse contrário. Onde o autor diz assim, no prefácio do livro. Nossa raça de homens podem cair em dois grandes erros, igualmente graves, diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro nem acredita na existência deles, acha que eles nem existem. O outro acredita que eles existem e sente um interesse excessivo e doentio neles,
os demônios ficam igualmente satisfeitos em ambos os erros e saúdam o materialista, o carnal, e o bruxo, aquele tão esotérico, com o mesmo prazer. A verdade é que a gente tem que, junto com essa palavra, medir e saber o lugar do diabo e o que lugar ele o toma nesse mundo de potestade, onde Paulo já sabia que ele existia e vem alertando a gente sobre a presença dele. Bom, nós vamos falar um pouquinho desse livro e para que a gente entenda o livro, existem alguns personagens do livro. O livro é um livro de ficção, mas de um teólogo que conhece a palavra, estuda a palavra, e a palavra diz que é o diabo falando com o seu aprendiz. Então, o diabo refere-se a nós como pacientes. Então, ele sempre fala para o seu aprendiz, o seu paciente, ou seja, aquele que você está tomando conta, que é sua função afastá-lo dos caminhos de Deus. Ele chama Deus de inimigo. Então, toda vez que ele se refere a Deus, o diabo, ele se refere como inimigo. Então, ele fala, paciente, se afaste o seu paciente do inimigo, que é Deus. Quais são os objetivos, então, desse livro? Traçar para nós cristãos quais são essas estratégias que o diabo tem utilizado desde sempre para nos afastar desse caminho. A verdade é que quando a gente lê o livro de Jó, a gente entende um pouco qual é a função do diabo. Se a gente lembrar, Deus fala no primeiro capítulo de Jó, fala assim, quando o diabo chega, ele fala, de onde andavas? E o diabo fala, de rodear a terra e passear por ela. E passa-se o capítulo 2, Jó tem a primeira das suas tentações e resiste. Então Deus faz a mesma pergunta para o diabo, de onde vens? E o diabo faz a mesma resposta, de rodear a terra e passear por ela. Com isso o diabo está dizendo, claro, a minha estratégia não muda. O meu plano e a minha agenda não mudou, ela continua a mesma. E na primeira de Pedro é muito claro qual é essa estratégia. O diabo, inimigo de vós, nosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. E quem é o diabo? É tão interessante que a gente sempre pensa no diabo com aquela figurinha vermelha de chifrinho, com um tridente, e a gente não entende que o diabo está em todo lugar e que ele usa estratégias humanas para nos afastar. E quando a gente acha que o diabo é só esse serzinho mitológico, a gente não consegue reconhecê-lo. Tem uma passagem muito interessante onde Jesus já dá uma pista de quem ele é. Nós vamos falar dessa história. Jesus está próximo de ser crucificado e de cumprir o propósito que ele veio. E quando ele anuncia para os seus discípulos, dizendo, eu vou perecer no madeiro. Imagina só Pedro, vamos botar a gente no lugar de Pedro, empresário de pesca, casado, provavelmente com filhos, abandona tudo para seguir um homem. Seguir um homem, que era Deus, seguir o propósito desse homem, que era Deus, e um belo dia, 3 anos depois, ele disse, eu vou ser assassinado. Imagina o que Pedro diz, né? E eu, que larguei tudo para seguir você. Então ele chega e diz, esquece essa conversa de ser morto. Você acha que Deus vai permitir que você seja morto? E qual é a resposta de Jesus? Aparta-se de mim, Satanás. Ele em nenhum momento disse, aparta-se de mim, Pedro. Porque senão Pedro ia embora e Satanás ficava. Ele fala, aparta-se de mim, Satanás. Satanás é como aquele bichinho que sussurra no nosso ouvido ideias erradas, ideias que nos afastam do propósito de Deus. O pastor Hernandes contou uma história que eu achei muito interessante, onde ele viu um pregador, numa conversa entre pastores, dizia assim, na minha igreja, o diabo não chega nem perto. E aí os outros disseram, na sua igreja, antes mesmo de você acender a luz, o diabo já estava lá. E agora nós vamos para o livro. O livro é dividido em cartas. Cartas do diabo ao seu aprendiz. E nós vamos para a primeira carta. A primeira carta, eu utilizei um versículo bíblico para resumir o que é que essa carta vai nos falar. Oséias capítulo 4, verso de número 6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento.
é bonito de ouvir isso, mas quando você ouve na nova versão transformadora, ela tem um outro soar. Olha o que ele diz: meu povo está perecendo, pois não me conhece. Olha como tem um som. Soa diferente. Nós estamos nos perdendo nos caminhos de Deus porque nós não o conhecemos. E aí nós vamos para essa primeira carta para entender o que é que acontece. E a primeira carta diz assim: eu, o diabo, falando para o seu aprendiz, já tive um paciente, um ateu convicto, mas que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto ele lia, viu uma cadeia de pensamentos na sua mente tomar um caminho errado. Ele começou a atinar para coisas do céu, ateu convicto. É claro que o inimigo, Deus, estava ao lado dele nesse momento. Num piscar de olhos, eu, o diabo, vi o meu trabalho de 20 anos ir por água abaixo. Se eu tivesse perdido a cabeça e tentado defender com base no argumento, talvez eu tivesse sido derrotado. Mas não fui tolo assim. Sabe o que eu fiz, meu querido aprendiz? Imediatamente ataquei aquele homem com o que tinha ao meu controle e lhe sugeri que estava na hora do almoço. Posso supor que Deus, o inimigo, deva ter feito uma contraproposta a ele, de que o assunto talvez fosse muito importante para pensar em almoço naquele momento. Pelo menos, penso que tenha sido a linha de argumentação dele. Mas aí eu disse, verdade, eu disse a ele, verdade, realmente trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço. E o rosto do meu paciente se iluminou consideravelmente no momento que eu lhe acrescentei, seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com a mente renovada. Ele já estava no meio do caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha estava vencida. A verdade é que a estratégia de Satanás acontece com a gente também. Quantas e quantas vezes nós vamos no culto e o pastor fala, desliga o celular, não olha o celular. Às vezes Deus estava planejando conversar com você naquele momento, utilizasse daquela palavra para transformar o seu coração e ir lá. Hoje na minha oração, eu estava pedindo a Deus, falei, Senhor, atinge áreas do meu coração que eu não consigo arrumar, que eu não consigo resolver, que só a tua palavra serve. E quantas vezes Deus quis falar conosco e a gente olhou no celular na hora, a gente se distraiu com uma criança que estava no banco da frente, ou teve fome e olhou a hora no relógio para ver se ia passar rápido. Existe um pregador americano que pregou num estado chamado Nebraska, lá na década no primeiro década do século XX, lá em 1910, chamado F.F. Bosworth. Esse cara foi um dos primeiros caras a pregar sobre cura. Ele pregava cura divina e as pessoas eram curadas. Existia um avivamento na igreja dele impressionante. Pessoas vinham de todos os lugares e saíam curadas do culto. E um belo dia alguém perguntou a ele, falou, mas por que Deus age aqui na sua igreja e não age nos outros lugares? E ele teve uma resposta que eu achei fantástica. Ele diz, Deus não faz o sobrenatural porque a gente dá para ele um lanchezinho frio, uma vez por semana, 1 hora, e alimenta a nossa carne todo santo dia, com 3 refeições quentinhas, e depois quer que Deus faça o sobrenatural na nossa vida. A verdade é que o diabo tem agido dessa forma conosco. Carta de número 2. O diabo então fala para o seu aprendiz, fiquei bastante contrariado com a notícia de que o seu paciente se tornou cristão. Não há, no entanto, motivos para desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de um breve estadia no campo inimigo. E agora voltou a estar conosco. Todos os hábitos deste paciente, tanto físicos quanto mentais, continuam militando a nosso favor. A verdade é que quantas vezes a gente vê no apelo dezenas de pessoas chegarem lá na frente do culto e se entregarem para Jesus.
E quantas vezes a gente vê, às vezes, o pastor chegar e dizer, nossa, tivemos vários convertidos. Será? Será que são verdadeiros convertidos? Os evangelhos sinóticos, eles falam, a própria palavra do Senhor Jesus, não costure pano novo em roupa velha. Não coloque vinho novo em odres velhos. Conversão é um ato de entrega. Quando a gente vai lá na frente e se entrega para Jesus, é o primeiro passo. Mas o velho homem continua lá dentro. Se a gente não se entrega por inteiro, os velhos hábitos vão tomando a vida da gente. Vão tomando cada vez mais essas coisas. Então, remendar velhos hábitos nunca vão fazer com que nós sejamos verdadeiros cristãos. E o diabo sabe disso. O diabo em nenhum momento vai nem se estremecer com um de nós ou uma pessoa chegando lá e se entregando a Jesus, a não ser que ela realmente seja como um ato de rendição plena. Onde ele diz, não há motivos para desespero, pois os velhos hábitos do paciente, mentais e físicos, continuam lá, militando ao nosso favor. Quando ele se assentar no banco, esse novo convertido, agora é da igreja, quando ele se assentar no banco da igreja e olhar ao redor, ele vai ver precisamente aquela turma de vizinhos que ele evitava a todo momento. Você deve investir pesado nesses vizinhos. Trabalhe duro, diabinho, na decepção e no anticlímax que certamente sobreverá esse paciente nas primeiras semanas da igreja. Quando a gente entende que a igreja é um hospital, que recebe todo tipo de gente, doente, machucada, cheia de problemas e defeitos, a gente entende que quando a gente entra, a gente tem tudo para se decepcionar. Tudo para se decepcionar. E dizer, essa é a igreja que eu imaginei que fosse? Quando a gente não entende que o dono da igreja, esse é perfeito, mas os membros da igreja são pecadores e imperfeitos. E o diabo muitas vezes se utiliza disso para fazer com que a gente se decepcione. Quantos de nós, quando olhamos para a igreja, não nos decepcionamos com os irmãos, com aqueles que servem e com os nossos pastores? 100%. E tenha certeza que o diabo se utiliza disso para nos tirar daquele ambiente. Carta de número 3. E vai ser curta a minha pregação hoje, então vai ser a última. Carta de número 3 fala de relacionamentos. Relacionamentos. Quando Paulo diz pra gente que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ele está olhando para mim e para você e está dizendo, o seu problema não é sua esposa. O seu problema não é seu amigo. O seu problema nem é o seu patrão. Se a gente entender isso, a gente vai conseguir conviver com essas pessoas sabendo que elas não são o nosso problema. Existe outro problema. Então, esses relacionamentos, o diabo fala assim, fiquei muito satisfeito quando você me contou do relacionamento daquele homem e da sua mãe. Mas você deve tirar vantagem disso. Mantenha-se em contato íntimo com o seu colega que cuida da mãe, porque esse diabinho cuida do filho. Mantenha-se sempre em contato com ele, que ele é encarregado da mãe, e construa hábitos consistentemente irritantes mutuamente, porque pequenas azucrinações diárias vão ajudar no estremecimento desse relacionamento. Aí ele diz, como que você vai fazer isso? Ele diz, sem dúvida, é impossível que você, diabinho, consiga evitar que ele ore pela mãe. Mas temos meios de tornar a oração dele inócua. Certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais, que ele se preocupe com a alma da mãe, mas que nunca se preocupe com o reumatismo dela.
olhando essa história, eu quero só botar um vídeo que a gente vai ver e falar um pouquinho depois. Isso é um shopping de uma capital. Olha o que vai acontecer. 2 jovens sozinhos, sem medo, sem nada. Não, depois da... Sim, mas eu achei que fosse, sabe, uma turma da igreja. Que legal! A verdade é que quando o diabo faz com que a gente ore pela fome no mundo, mas não faça nada. Ore pelos nossos familiares, mas não veja o reumatismo deles, faz da nossa fé morta. E esses meninos mostram que a fé nossa é ativa. Quando Jesus Cristo olha para a gente, diz: eu estarei quando você buscar-me no faminto, quando você me buscar no descamisado, quando você me buscar no encarcerado. Todas as vezes que a gente orar sem propósito, ou com um propósito muito espiritual, mas com uma fé pouco prática, nós estamos nos distanciando dos caminhos de Deus. E o diabo tem feito isso por nós. A vida que nós temos hoje impede ou dificulta que a gente tenha uma fé ativa. A gente está sempre muito ocupado. Mas fica tranquilo, eu vou orar por você. Eu vou orar pela fome no mundo. Eu vou orar pela guerra na Ucrânia. Mas esses meninos mostraram que o que Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei lá. Mas aquele que me honrar aqui, será honrado lá. Para tudo isso, Paulo já sabia. E ele dá mandamentos muito claros para a gente. Olha o que ele diz. Uma palavra final, para que eu possa terminar. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Essas estratégias. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Quando depois da batalha vocês continuarem de pé e firmes, assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito. Esta é a palavra de Deus. Amém.